Efésios capítulo de número 5, versículo de número 20. Efésios 5 e 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Em outras versões diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. A Bíblia, queridos irmãos, ela fala que quando o homem caiu em pecados, o homem, ele teve em si maculada a imagem de Deus. A imagem de Deus é aquilo que os teólogos vão chamar de imago Dei, que nada mais é do que as virtudes de Deus presentes no homem. Quando Deus cria o homem, ele dota o homem de virtudes, ele dota o homem de qualidades, ele dota o homem de boas condutas, boas intenções, boas emoções, ele dota o homem de bons sentimentos. E tudo isso resume-se na imagem de Deus, resume-se na imago Dei. No entanto, o homem pecou, e ao pecar, essa imagem de Deus no homem, eu particularmente não creio que ela foi retirada do homem, porque o homem continua sendo, mesmo depois do pecado, a imagem e a semelhança de Deus. Mas essa imagem de Deus se tornou uma imagem deturpada, se tornou uma imagem borrada, se tornou uma imagem não tão clara e não tão nítida. Por quê? Porque uma coisa que o pecado adâmico, o pecado original, a queda, a desobediência, o comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 3, e o morrer espiritualmente como consequência do pecado, o que isso trouxe para o homem foi a deturpação, foi o desbotamento da imagem de Deus no homem, de modo que o pecado ele trouxe para o homem, em lugar das virtudes, em lugar das qualidades, trouxe para o homem vícios, trouxe para o homem desvirtudes, trouxe para o homem más qualidades. E uma das coisas que o pecado fez com o homem foi retirar do homem a sua capacidade de ser agradecido, a sua capacidade de ser grato, a sua capacidade de ser tomado de uma consciência de que todos os dias, de uma forma ou de outra, por uma ou outra pessoa, todos os dias, em todos os momentos, nós somos beneficiados, nós somos agraciados, nós somos premiados, nós somos abençoados. E aí o pecado, ele trouxe o vício chamado de ingratidão. E como consequência da ingratidão, o homem passou a murmurar, o homem passou a reclamar. E esta murmuração e esta reclamação desembocaram no homem praticando aquilo que é algo terrível, porque a murmuração e a reclamação, elas dão à luz a um vício terrível, que é o vício da blasfêmia. E o homem começou a blasfemar, a praguejar, a amaldiçoar, de modo que a ingratidão se tornou uma marca perene no homem.
Mas um dia esse homem que representa cada um de nós que estamos aqui, este homem um dia foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos buscou, e quando o Espírito Santo veio sobre nós, ele aplicou em nós aquilo que o John Wesley chama de a graça superveniente. O que é isso? É quando o Espírito de Deus alcança o homem, cada um em um tempo da sua vida, cada um em um local, cada um em uma condição, mas este homem é alcançado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus promove nesse homem a conversão para Deus, e aí o homem convertido a Deus recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, e a partir desse momento, esse homem que era caído, esse homem que era desprezado e desprezível, fraco e enfraquecedor, esse homem que era derrotado, humilhado, esse homem que tinha sobre si a espada da ira de Deus, que era filho de Belial, filho deste mundo, sepulcro caiado, esse homem que era destinado à perdição eterna, pela mão poderosa do Espírito Santo, foi alcançado, se converteu, se arrependeu, confessou, nasceu de novo, o nome dele foi escrito no livro da vida, o Espírito Santo selou o seu interior, dizendo que agora ele não é mais qualquer um, mas ele é propriedade de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, e a partir desse momento, esse homem é uma nova criatura. Paulo diz que as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo na vida desse homem. Ele tem uma nova mente, ele tem um novo coração, ele tem novos sentimentos, ele tem novos valores, ele tem novos princípios, ele tem novos conceitos, ele tem novas regências na sua vida, e aí ele começa a ter de volta a imagem de Deus restaurada no seu ser. E uma coisa que a imagem de Deus traz ao converso, uma coisa que a imagem de Deus restaura no salvo, no liberto, no reconciliado, no vivificado, no restaurado, no regenerado, naquele que nasceu de novo, uma coisa que a imagem de Deus traz são virtudes, são habilidades, são dons, são capacidades, e aí então o homem passa a desenvolver aquilo que ele tinha com Deus antes do pecado. E dentre o pacote, dentre o combo, dentre o arcabouço, dentre o acervo, dentre todo o amontoado e conglomerado de bens e de talentos e de habilidades e de virtudes que o homem recebe depois de convertido, uma destas virtudes é a virtude da gratidão. A gratidão é uma virtude que não pode ser exigida do ímpio. A gratidão é uma virtude que não pode ser exigida do caído. O caído perdeu a imagem de Deus. O caído teve em si embotada a imagem de Deus. E aí, o que ele tem é ingratidão mesmo. O que ele tem é blasfêmia mesmo. O que ele tem é murmuração mesmo. O que ele tem é reclamação mesmo. O que ele tem é praguejamento mesmo. O que ele tem é xingamento, é ofensa, é distrato, é desqualificação mesmo. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que foi salvo, liberto, reconciliado, aleluia, tem virtudes na sua vida. Onde estão os salvos por Jesus? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Agora, uma vez grato, uma vez liberto, uma vez transformado e uma vez agradecido, esse indivíduo desenvolve esta virtude da gratidão.
essa virtude maravilhosa. Alguém fala assim: ah, mas o meu vizinho lá é ingrato, mas ele é crente? Não. Então não exija dele a gratidão. Ele não é capaz de produzir por si mesmo essa virtude. Ah, mas a pessoa com quem eu trabalho lá é muito ingrata, mas ela é salva, ela é redimida, ela é reconciliada, ela é perdoada, ela já foi alcançada pelo poder de Deus, o Espírito de Deus já selou a vida dela. Não. Então não exija daquele que está caído em suas ofensas e seus pecados estes nobres talentos e estes nobres comportamentos que são próprios dos salvos, dos redimidos, dos reconciliados e daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Agora, aleluia, nos causa estranheza quando dentro da igreja, no reduto mais íntimo, na família de Deus, no meio daqueles que são rotulados e taxados de filhos de Deus, daqueles que são sal da terra e luz do mundo, daqueles que são, aleluia, membros da Assembleia dos Primogênitos e da igreja militante de Cristo na terra, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que são noiva do Cordeiro, aqueles que fazem parte daquilo que João vai dizer que é a senhora eleita, a igreja que marcha bela, impoluta e gloriosa nesse mundo. Ora, é muito estranho quando dentro do reduto cristão, quando dentro do reduto, aleluia, da família cristã, de um lar cristão, tem-se um vício da ingratidão, porque a ingratidão é própria dos caídos, mas a gratidão é própria dos salvos. A ingratidão é própria daqueles que não têm Deus, mas daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia. O que se espera de forma espontânea, natural, automática, voluntária, é uma ação de gratidão ao Senhor, uma vida de gratidão ao Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, dê a cada um de nós essa virtude extraordinária. E se você é crente e ainda essa é uma deformação que você tem no seu caráter, na sua estrutura, no seu homem interior, assim diz o Senhor para você: eu, Senhor, vou trabalhar na tua vida através da minha palavra. Eu vou desenvolver virtudes, eu vou desenvolver, aleluias, o caráter cristão em você, e você vai manifestar, aleluias, a gratidão para a glória do Senhor. Um marido grato gera uma mulher grata. Um casal grato gera filhos gratos. E uma família grata gera uma sociedade e uma nação agradecida. Aleluias. O Warren Wiersbe diz que no lar onde recebemos o melhor tratamento é geralmente o lugar ou do lugar onde mais nos queixamos. Quer dizer, quando nós temos maridos gratos, nós temos mulheres gratas. Quando temos casais gratos, temos filhos gratos. Quando temos famílias gratas, geramos cidadãos gratos. E assim, o cidadão grato gera uma sociedade grata. E a sociedade grata gera uma nação grata. Gera um continente grato. Gera um mundo grato. Deus deseja que a igreja, aleluia, transforme a humanidade, cada um a partir de si mesmo. Que nós nunca tenhamos a pedância de exigirmos do outro aquilo que não é próprio de nós mesmos, não, mas que a gratidão, que o agradecimento, que o muito obrigado seja uma marca perceptível em cada um de nós. Quem agradece entende algumas coisas. Em primeiro lugar, quem agradece entende que foi enriquecido pela vida do outro. O marido grato, ele agradece porque ele foi enriquecido pela vida da mulher. A mulher grata entende que foi enriquecida pela vida do marido. Pais gratos entendem que foram enriquecidos com a chegada do filho. E o filho grato entende que é abençoado por ter os pais que tem. E aí, geralmente, nós
podemos entender que quem é grato entende que foi enriquecido por alguém. Deixa eu dizer uma coisa: se ninguém nunca te deu nada, então você não tem motivo para agradecer. Mas se você teve alguém que colocou pão na sua mesa, colocou roupa sobre o seu corpo, te deu condições de ir, vir e permanecer, te ensinou uma profissão, te ensinou uma habilidade, te ensinou um exercício vocacional, te ensinou alguma função, te ensinou uma profissão, um trabalho, uma arte, te ensinou alguma técnica. Se você de alguma forma, em algum momento, foi enriquecido por alguém, então você deve ser grato, porque quem agradece tem a plena consciência de que foi enriquecido por alguém. Existem mulheres que foram enriquecidas aqui, existem homens que foram enriquecidos, existem pais que foram enriquecidos, existem filhos que foram enriquecidos, existem empregados que foram enriquecidos por seus patrões, existem patrões que foram enriquecidos pela mão de obra de seus funcionários, existem governantes que foram enriquecidos pela comunidade e comunidades que foram abençoadas por governantes. Se há uma atmosfera e um ciclo de enriquecimento, um dando o que tem para o outro, então nós podemos ter uma comunidade, uma igreja de gente agradecida. Aqui tem uma igreja agradecida. Aleluias, pastores, aleluias, que entendem que a igreja enriquece, porque a igreja me enriquece. Quando que a igreja me enriquece? Quando a igreja dá a honra de me ouvir. Quando a igreja me enriquece? Quando os irmãos trazem os donativos aqui para manter água, luz, internet, para manter a estrutura da igreja. Quando que a igreja enriquece? Quando trata com nobreza, com gentileza, quando trata com distinção, quando trata com eleição e com preferência os pastores. A igreja enriquece os pastores, e quando os pastores entendem-se enriquecidos pela igreja, eles são gratos, mas também a igreja precisa ser enriquecida pelos pastores. E quando que a igreja é enriquecida pelos pastores? Quando os pastores vêm aqui e não ficam ditando regras para vocês se comportarem como se nós não fizéssemos parte da própria igreja. Não, o pastor não é nada mais do que uma ovelha que está à frente de outras ovelhas, conduzindo-as, e que um dia conduzirá esse povo e entregará a ele, que é o supremo, o sumo e o glorioso pastor. E o pastor enriquece a igreja quando dá o exemplo de si mesmo. Um pastor enriquece a igreja quando ensina para a igreja as verdades das Sagradas Escrituras. Um pastor enriquece a igreja quando forja em cada crente os aspectos do caráter cristão. Um pastor enriquece a igreja quando ministra bênção sobre o povo de Deus. Um pastor enriquece a igreja quando visita o doente, quando leva a ceia para aquele que está convalescente. Um pastor enriquece a igreja quando traz orientações para os adolescentes, crianças, jovens, quando vai trazendo, aleluia, restauração para os casamentos, as famílias. E aí você diz assim: o que esse pastor faz para me enriquecer? Todo esse arcabouço de bênçãos o pastor coloca à disposição da igreja. E a igreja que se entende enriquecida pelos pastores são igrejas agradecidas, para a glória do Senhor. Que Deus forme em nós aqui uma comunidade de homens e mulheres que são agradecidos pelo Senhor. Você já levantou a sua mão hoje? Você já levantou a sua face hoje? Você já deu uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor hoje? Aleluia, é próprio do crente ser agradecido, porque nós fomos enriquecidos. Eu sou enriquecido todo dia. Aleluia, você também. Aleluia, nós temos muito mais do que merecemos. Aleluias, glória a Deus. O Senhor tem sido generoso para conosco. Aleluias. Agora, é interessante que o agradecido, ele não apenas é agradecido porque se entende enriquecido por alguém, mas o agradecido, ele é agradecido e como fruto dessa gratidão, geralmente ele é humilde. Ele não vive como se o mundo devesse para ele alguma coisa. Ele não vive como quem faz um favor aos outros, permitindo que estes lhe sirvam. Ele não vive
sem a consciência de que se ele tem, é porque alguém lhe deu. Se ele é porque alguém lhe honrou. E se ele comanda, é porque alguém se submete. De modo que não dá para andar junto, não andam juntas, de mãos juntas, o orgulho, a vaidade e a gratidão. Verdade. A gratidão expulsa, ela excomunga, ela marginaliza, ela escanteia todo tipo de arrogância, de empavonamento, de nariz empinado, de ensimesmação, de aleluias, dependência, de independência. Não, a gratidão, aleluias, ela faz com que a gente seja humilde. Quem é grato é humilde. E humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade não tem nada a ver com roupa. E humildade não tem nada a ver com o cabedal linguístico de alguém, nem com a posição socioeconômica ou sociopolítica que essa pessoa ocupe. Não. Humildade tem a ver com uma posição no espírito. Aleluia, de que nós somos pobres, cegos, miseráveis, pecadores e nus. Mas um dia a graça de Deus nos alcançou, o Espírito de Deus nos visitou, Deus nos exaltou e nos dignificou e nos colocou para nos assentarmos junto com os príncipes do seu povo. E agora, dignificados, nós podemos ser humildes, porque tudo que temos não vem de nós mesmos, mas vem da graça generosa e misericordiosa de Deus. Aleluias. Quando você vê alguém que é arrogante, que é esguio, que é empavonado, quando você vê alguém que é ensimesmado, você pode ter certeza que essa pessoa não é grata, porque quem é grato não olha com olhar altivo, não mede de cima para baixo. Quem é, aleluias, grato não desfaz do outro. Quem é grato sabe que se as pessoas chegaram, foi porque Deus colocou o coração delas, Deus inclinou o coração delas. Eu acho engraçado que às vezes o pai olha assim para o filho e diz assim: o meu filho tem que me amar, mas lá em Malaquias diz assim: sou eu, o Senhor, que inclino o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mesmo nessa relação mais básica, mais essencial, mais elementar, mais rudimentar, que é a relação de um pai para o filho, se há amor no filho pelo pai, não é pelo pai ter educado, não é pelo pai ter dado as coisas, é porque houve uma graça de Deus que colocou o coração do filho para o pai, o coração do pai para o filho, de modo, queridos irmãos, que nós não temos nada de nós mesmos, tudo deve ser dado para Ele. Glórias ao nome dEle, bendito o nome dEle, engrandecido o nome dEle, celebrado seja o nome dEle. Aleluias. Quem é grato é humilde. A gratidão e a humildade estão casadas. Aleluias. Uma terceira coisa é que quem é grato perfuma o lar. Uma pessoa grata consegue transbordar essa gratidão e consegue perfumar o lar, trazer o bom perfume de Cristo por onde anda, pelo ambiente que circula. Lá no livro de João, no capítulo 12, fala de uma mulher chamada Maria, e ela estava muito grata. Grata por quê? Jesus falou: a quem pouco é perdoado, este pouco ama, mas a quem muito é perdoado, este muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco é grato, mas a quem muito é perdoado, este muito é grato. E aquela mulher, ela é chamada ali de pecadora, e a palavra no grego lá para pecadora em João 12 é a mesma palavra que é utilizada para o meretrício, para a venda do corpo, para a prostituição, para a pornografia, para a comercialização da atividade sensual e sexual. E aqui essa mulher é empregada ela a mesma palavra, uma pecadora terrível. A Bíblia não disseca quais são os seus pecados, mas ao aplicar esta palavra, com certeza João sabia do que estava falando. Era uma pecadora com P maiúsculo, mas um dia ela foi encontrada pelo amor de Jesus. Ela foi abraçada
pela graça de Jesus. Jesus veio em sua defesa, lavou os seus pecados, expulsou os seus demônios, quebrou todas as correntes, todos os ferrolhos, todas as resistências que haviam nela. E aí então Jesus converteu o coração daquela moça, e ela então, valorizada por Jesus, pegou um vaso feito de alabastro. Alabastro era uma pedra, como essa pedra aqui, que se fazia um vaso, e ela derramou um unguento. Um unguento é um perfume de nardo. Nardo é uma especiaria, e ela pegou aquele perfume, que não era um perfume barato não, era um perfume que custava o valor de um ano de trabalho de um trabalhador comum. É mais ou menos o seguinte: o salário mínimo hoje é 1.212, coloca um ano vezes 1.212, dava quase 13 mil reais. 13 mil reais num perfume. Tem perfume que é caro assim, tem perfume que é muito mais caro do que isso. Ela pegou um ano inteiro de trabalho e ela saiu de casa. Provavelmente alguém perguntou: o que você vai fazer? Ela disse assim: eu fui perdoada. Aleluia. O Senhor me arrancou de um arco terrível, de um charco terrível de pecado, e o Senhor me salvou, me redimiu, me deu um novo nome, dignificou a minha história. E eu agora, aleluia, eu preciso perfumar, aleluia, aquela casa. E ela entrou por detrás de Jesus, quebrou o vaso de alabastro, e ela derramou aquele nardo, aquele perfume, e aquele perfume encheu toda a casa. Quem olhava assim e dizia, e cheirava e dizia: que perfume é esse? É o perfume do nardo. Mas alguém poderia gritar: não é só o perfume do nardo, é o perfume da gratidão. Quem é grato perfuma a casa. Quantos são gratos aqui? Levanta a mão, levanta a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai, Orabacandaramahai. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem é grato agradece não apenas nos tempos, aleluia, de contentamento, não apenas nos tempos de alegria, não apenas nos tempos de sucesso, não apenas nos tempos de triunfo. Quem é grato, queridos irmãos, mesmo nos tempos difíceis. Quem resolve agradecer, aleluia, agradece, aleluia, em qualquer tempo, em qualquer hora. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Eu gostei desse povo aqui, viu, Marcelo? É um povo da Bíblia. Eu estou pregando e os irmãos estão prestando atenção na palavra. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Aí esse texto é muito lindo, e ele fala de quando que nós devemos dar graça. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18. No 3, vamos ler todos juntos. No 3, 1, 2, 3. Em tudo dai graça, esta é a vontade de Deus para vós. Amém. Aleluias, glória a Deus. Em tudo dai graça. Se a prova está doendo, dá graça. Se as portas estão fechadas, dá graça. Se a doença vem, dá graça. Aleluia. Se você não está ganhando o quanto você gostaria, o quanto seria justo, mesmo assim vai dando graça. E saiba que enquanto você é agradecido, a mão de Deus se move a seu favor. A mão de Deus trabalha em sua causa. A mão de Deus vinga com justiça a sua questão, e a mão de Deus abre as portas. Quem é grato com certeza, porque foi enriquecido. Quem é grato, aleluia, e não é orgulhoso, é grato e humilde. Quem é grato perfuma o lar, e quem é grato agradece em qualquer circunstância. Em grego, as palavras gratidão e graça, elas vêm do mesmo radical, ou seja, ser grato é uma graça que precisa ser cultivada, e só é cultivada por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Graça, aleluia, e gratidão vem da mesma expressão em grego, charisma, charismata. Esse charisma quer dizer ser grato pela graça que eu tenho recebido.
Amém. Quantos são gratos? Você foi abençoado esse ano. Você venceu a morte, você venceu enfermidades, você venceu acidentes, você venceu a escassez, você venceu problemas. A mão de Deus foi sobre você, a mão de Deus foi sobre mim, e por isso eu posso ser grato. Para terminar a minha fala aqui esta noite, há 3 níveis de gratidão. O primeiro nível de gratidão é a gratidão em palavras. O que é a gratidão em palavras? É o muito obrigado, é o valeu aí, é o Deus abençoe, é o Deus te pague, é o fico te devendo essa, é o legal, é o brigadão, é isso aí. É a gratidão em palavras. Fala para o seu irmão, cultive a gratidão em palavras. Aleluia. Fala para ele assim: sempre que eu te fizer alguma coisa, por favor, agradeça. O muito obrigado já serve. Muito obrigado. Muito obrigado já serve. Muito obrigado. Aleluia. Você já falou muito obrigado para alguém hoje? Aleluia. Deve ter falado e vai falar ainda. E cultive essa prática de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Quando a gente termina de almoçar lá em casa, a minha esposa faz o almoço, a gente diz para ela muito obrigado. O Eduardo diz obrigado, mamãe, né? Ele diz obrigado, mamãe. Isso aí. A Moniquinha diz obrigado, mamãe. A mulher não é obrigada a ficar fazendo comida pra gente, ela faz por uma graça, por uma generosidade. E aí deve-se ter ali no mínimo esse primeiro nível de gratidão, que é a gratidão em palavras. Muito obrigado. Quando a pessoa fizer um favor para você, não poupe, aleluias, as suas expressões, use tudo que você tiver no seu dialeto e você agradeça no primeiro nível, dizendo muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Alguém deu uma passagem, uma preferência para você no trânsito? Estenda a mão e diz muito obrigado. Dá três buzinadinhas assim, ó, pá, 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 obrigado. Acende, alguém deu preferência para você, acenda lá o pisca-alerta e dá aquela piscadinha alerta assim ó, atrás, assim dizendo, valeu aí, hein, obrigado. Aleluia. Alguém deu um lugar para você sentar? Muito obrigado. Alguém trouxe um copo de água? Muito obrigado. É a gratidão no primeiro nível, no nível de palavras. Glória a Deus. Nós cristãos precisamos ser a referência, os paladinos. Nós precisamos ser os paradigmas nessa terra, luzeiros nesse mundo, que são referenciais para todos os outros povos, como aqueles que ensinam a boa cultura, dizendo muito obrigado. Eu acho engraçado, tem aluno lá no seminário que quando eu termino a aula, eu ganho para dar aula. E aí quando eu termino a aula, mesmo eu ganhando, e ele que me paga, não ele, mas a soma de todos os alunos me pagam. E aí quando eu recebo lá, ele fala assim, quando eu termino de... Obrigado, Marcelo. Quando eu termino, ele diz assim, muito obrigado, professor, pela aula. Eu acho legal. Tem irmão que quando eu termino de pregar um sermão, ele me aperta a minha mão e diz assim, obrigado, viu, pastor, pela palavra. As meninas cantaram aqui, cantou lindamente. As nossas irmãs ali, muito obrigado. Os meninos que tocaram, muito obrigado. Os irmãos que estão dirigindo o culto, muito obrigado. Isso é a gratidão no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível é a gratidão em palavras. Fala para o seu irmão, sempre que for possível, agradeça em palavras. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. O segundo nível da gratidão é a gratidão em gestos. A gratidão em gestos, a gratidão gestual é você fazer alguma coisa pela pessoa em forma de gratidão. Por exemplo, se você sabe que a pessoa gosta de um chocolate, vamos supor, diamante negro. Então quando você vai almoçar, vai pagar lá, tem aqueles chocolates no caixa. Compra o chocolate diamante negro. O senhor gosta de chocolate? Gosta mesmo? Diamante negro? Tá vendo? Quando vocês vierem aqui para a igreja, passem na padaria e tragam um diamante negro para o pastor. É um gesto de gratidão. Não é verdade? É um sonho de valsa. Aleluia. Qual outro que poderia dar? Sei lá, é um suco, é um refrigerante. É uma coisa simples. Igual um irmão que veio do interior e falou assim, chegou lá em casa e ele me trouxe uma jaca. E ele falou assim, ô pastor Henrique, eu sei que o senhor gosta de jaca, ela é mais ou menos do seu tamanho, dá tudo certo. Eu falei, é isso aí,
E lá em casa a gente ama. A gente abre aquela jaca. A Mônica não gosta muito, então eu tenho que abrir lá no quintal, porque o cheiro é muito forte, né? Então ali vem aquela jaca e a gente come. É uma bênção. E eu nunca esqueço do irmão por causa de um gesto de gratidão. Um amigo meu esses dias foi visitar lá Brasília, e quando ele voltou ele trouxe assim um souvenir. Ele trouxe assim uma pecinha que tem ali a esplanada dos poderes, tal, assim, tudo em miniatura, pequenininha assim. Deve ter sido R$5, R$7 aquele negócio. Mas quando eu encontrei ele na igreja, falou assim: espera aí, porque eu comprei uma lembrancinha para você da minha viagem lá a Brasília. Eu lembrei de você e trouxe. Aquele gesto me marcou. Toda vez que eu vejo, eu ligo aquele gesto. É a gratidão através de um gesto. Quando eu viajava lá para o Rio Grande do Norte, aliás, quando eu vou lá para o Nordeste, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é ir lá no Mercadão comprar alguma coisa, Mercadão do Artesanato, comprar alguma coisa. E às vezes é uma coisa tão simples. Uma vez eu trouxe para uma pessoa um marcador de página feito de palha de coqueiro, um marcador de página. Toda vez que eu encontro essa pessoa, ela me agradece. Esse aqui, ó, tava lá no Nordeste e lembrou de mim. É a gratidão em gestos. Aleluia. Pega na mão dessa figura abençoada aí e fala para ele: todas as vezes que você quiser me agradecer com algum gesto, estou recebendo. Deus te abençoe em nome de Jesus. É a gratidão em gestos. Aleluia, glória a Deus. Você pode fazer. Graças a Deus. Poderoso. Será que ela vai se ofender? Como se ofenderá com uma ação dessas? Não, a gentileza gera gentileza e gratidão gera gratidão. Gestos bondosos geram gestos bondosos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para que desenvolvamos a gratidão nesse segundo nível, no nível de gestos. Nós temos que demonstrar algum gesto para Deus. Quando a gente levanta a mão e dá glória a Deus, nós estamos agradecendo em gesto. Quando nós resistimos o pecado, nós estamos servindo a Deus em gestos. Nós temos que agradecer a Deus de forma gestual e agradecer também os homens de forma gestual. Muito bem, e o terceiro e último nível da gratidão é a gratidão que nos torna escravos. Mas não escravos torturados, mas não escravos compulsórios, mas não escravos humilhados, e sim escravos voluntários. Aleluia. A Bíblia fala lá no livro do Êxodo, logo depois dos 10 mandamentos, que Moisés estabelece a lei do escravo. E uma das coisas que era determinação quanto ao escravo, e que era uma novidade, porque nos outros povos os escravos não tinham direitos, eram torturados, esmagados, mortos. Mas no povo de Israel, Deus, ele regulou como que se daria a relação com os escravos. E aí Deus falou assim: olha, depois de 7 anos que um escravo te servir, e servir a tua casa, e servir a tua lavoura, e servir a tua família, você não vai manter esse escravo ad eterno sobre a sua servidão e a égide das suas imposições. Não, você vai fazer o seguinte: depois de 7 anos, você vai chamar esse escravo, vai pegar a esposa dele e vai dar para ele e para ela uma carta de alforria e vai liberar esse escravo e ele vai embora. Aí o Senhor disse: mas se o escravo olhar para você e disser assim: mas eu quero te servir, eu gostei de você, eu gosto da forma como você nos trata aqui, você nos trata com dignidade, você compartilha suas coisas conosco, seus filhos nos tratam com respeito, então nós servimos vocês, mas servimos com prazer. E aí então esse escravo vai ser levado nas portas da cidade, e ele vai ser levado junto com a esposa dele e os filhos dele, e ele vai colocar a orelha, e você vai pegar uma argola e vai dar na mão dele, e diante de todos, se ele quiser te servir por gratidão, ele vai pegar aquela argola e vai colocar na orelha, e todos que olharem e passarem vão dizer: esse daí é um escravo,
Mas não é qualquer escravo. Ele é um escravo voluntário, um escravo de orelha furada, um escravo por gratidão. O salmista, no Salmo 40, ele diz assim: Senhor, o Senhor furou a minha orelha e eu agora sou grato eternamente a Ti. Ninguém está aqui por força, ninguém está aqui por imposição. Nós estamos aqui porque tivemos as nossas orelhas furadas. Aleluia. Eu estou aqui porque o Senhor tem me feito muito bem. Eu estou aqui porque o Senhor tem me abençoado. Eu estou servindo ao Senhor e por mais que eu faça por Ele, eu nunca pagarei, nunca recompensarei e nunca retribuirei tudo que Ele tem feito por mim. É a escravidão decorrente da gratidão. Você já recebeu alguma coisa de alguém que foi tão significativo que se você pudesse, você trabalhava para essa pessoa o resto da sua vida só pelo que ela já fez por você? Ou pelo momento que ela fez algo por você? Já aconteceu isso? Isso é a escravidão decorrente da gratidão. E eu vou dizer uma coisa, que nas Escrituras essa gratidão é possível. Nós devemos ser escravos de Deus no sentido de obedecermos a Deus, mas não porque Ele vai descer o chicote sobre nós, não com medo do inferno, mas porque somos escravos voluntários. Essa palavra escravo, ela ficou pesada, então nós usamos a expressão não escravo, mas usamos a expressão servos. Somos servos voluntários. Quantos voluntários o Senhor tem aqui? Grande Deus, aleluia. Você pode dizer isso para o seu Deus, dizer: eu te sirvo com gratidão. Eu te sirvo, Senhor, pelo bem que o Senhor tem feito a mim. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem respondido as minhas orações, o Senhor tem me feito promessas, o Senhor tem cuidado dos meus, e eu não posso ter outra reação senão dizer: fura minha orelha, Senhor, porque eu quero te servir voluntariamente. Glória a Deus. Eu quero te servir voluntariamente.